Se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender sobre os conditionals. Se alguma coisa de errado acontecer comigo, meus pais vão ficar muito tristes. Olá, apaixonado por inglês, seja você novo como não, você está sempre bem-vindo neste canal onde nós criamos aulas, dicas e mais de inglês. E se você é novo, seria muito bom se você começasse o vídeo clicando aí no subscrever-se e depois disso aqui no like também está à sua espera. Alright, e neste vídeo a gente vai falar sobre os conditionals. Conditionals que são as condicionais, que são estes tipos de frases que dizem que se alguma coisa acontece dessa forma, então o resultado será este. Então, são algumas matemáticas dos fatos em inglês. Você calcula, se acontecer isto aqui, então vai acontecer isso. Dessa forma, então são este tipo de frases que a gente vai aprender a criar neste vídeo. E para a gente criar esse tipo de frases, a gente tem quatro possibilidades. A primeira é a Zero Conditional. Na Zero Conditional, tudo que você precisa saber é só criar frases em Present Simple Tense, no tempo Present Simple Tense. E se você ainda não aprendeu sobre o Present Simple, esta aula aqui é para você. As frases do Zero Conditional falam de fatos reais, que se alguma coisa acontecer dessa forma, então o que vai acontecer a seguir é isso aqui. E é indiscutível, isso é um fato real. Então tudo que você precisa é só usar a expressão if mais uma frase no Present Simple, que você vai juntar com if, que mostra a condição, e assim como vais criar uma outra frase no Present Simple que fala do resultado. Se isso acontecer assim, então o resultado é este. Vamos ver isso nestes exemplos. If people don't have water, they die. If people don't have water, they die. Se as pessoas não têm água, elas morrem. Então, nós temos aqui a expressão if people don't have water. Essa frase está no Present Simple e mostra a condição que é necessária, né? They die. Esse é o resultado. Se as pessoas não têm água, o resultado é este. Eles morrem. E isso é um fato real, porque conhece-se em todo o planeta. É por isso onde as pessoas estão, a água não tem que faltar aí, porque se ela falta, então as pessoas morrem. If you kill someone, you go to jail. If you kill someone, you go to jail. Se você mata alguém, você vai para a cadeia. Tá aqui o nosso if you kill someone. Você mata alguém. Essa frase está no Present Simple. You go to jail. Essa também está no Present Simple. Então, se você fizer isso aqui, acontece isso. Se você matar a pessoa, você vai para a prisão. Também é um fato. You get healthy if you eat fruits and vegetables. You get healthy if you eat fruits and vegetables. Você fica saudável se você comer frutas e vegetais. Então, para você ficar saudável, depende disso acontecer. Você tem que comer frutas e vegetais. Então, dá para ver aqui que nem sempre você precisa de começar a sua frase com if. O if até pode estar no meio. Então, o if pode ficar no meio, mas assim você teria que iniciar a falar do resultado e depois vem falar da condição. You get healthy if you eat fruits and vegetables. Ou poderia dizer, if you eat fruits and vegetables, you get healthy. Assim como nesta frase, você poderia dizer, you go to jail if you kill someone. Começando com esta e depois vem com esta. E o if estaria no meio da frase. People die if they don't have water. Aqui também começaria com esta e depois viria esta. Então, não importa se vai ficar no meio, o if, ou então vai ficar no princípio. É a mesma coisa. Assim como para o Zero Conditional, às vezes você pode mudar esta expressão if e substitui ela com a expressão when. When people don't have water, they die. Quando as pessoas não têm água, elas morrem. When you kill someone, you go to jail. Quando você mata alguém, você vai para a cadeia. When you get
You get healthy when you eat fruits and vegetables. Você fica saudável quando come frutas e vegetais. Então, às vezes, o if pode sair para entrar o when. Nessas frases, ainda continua a ser uma condição do zero conditional. E o segundo conditional é o first conditional. First conditional. E no first conditional, nós estamos a falar de situações reais, mas que o resultado sempre vem se mostrar no futuro. Se alguma coisa acontecer agora dessa forma, então no futuro o resultado será este aqui. E é por isso mesmo que você precisa não só de saber criar uma frase no present simple, mas sim também criar uma frase no future simple. A aula do Future Simple está aqui para você. Vejamos isso nesses exemplos. If something wrong happens to me, my parents will be very sad. If está aqui e esta frase something wrong happens to me está no present simple. E a frase do Future Simple, my parents will be very sad. Se alguma coisa de errado acontece comigo, meus pais vão ficar muito tristes. Então, essa coisa acontece comigo agora, no futuro meus pais ficarão muito tristes. If you break my heart, I'll date your friend. If you break my heart, I'll date your friend. Se você partir o meu coração, eu vou namorar com teu amigo. If, e a frase do present simple está aqui. Break, you break. I'll date your friend. Essa é a frase do futuro. Se você partir o meu coração, eu vou namorar com teu amigo ou com tua amiga. I will hug my mom if I see her. I will hug my mom if I see her. Eu abraçarei minha mãe se eu vê-la. Eu abraçarei a minha mãe se eu vê-la. Assim como daquela vez, o if dessa vez ficou no meio, porque começamos com o resultado. Eu só poderei abraçá-la quando eu vê-la. Assim como nós podemos usar when na expressão if. Porque aqui também trata-se de uma coisa que provavelmente pode vir a acontecer, pode ser verdade. Então, quando acontecer, o resultado será este. I will hug my mom when I see her. Poderia ser assim. When you break my heart, I'll date your friend. Quando você partir o meu coração, eu vou namorar com seu amigo. When something wrong happens to me, my parents will be very sad. Uma coisa mais importante aqui que você deve saber é que a frase que tem o future simple não pode ter essa expressão if. Então você sempre deve colocar a expressão if na sua frase da condição, que é a frase do present simple. Mas dizer, por exemplo, you break my heart if I'll date your friend. Assim, não. Então, sempre o if vai ficar nesta frase do present simple. E o future simple só fica como resultado e sem essa expressão if. E daí nós temos second conditional. Second conditional. No second conditional, nós estamos a falar de uma situação não real. Uma coisa que a gente só está imaginando que se acontecesse isso, talvez aconteceria isso aqui neste momento. Mas isso talvez nem venha acontecer porque é só uma imaginação. E é daí que você precisa de saber criar frases no past simple para você poder ser capaz de criar frases no second conditional. Porque depois de usar a expressão if, você terá que colocar a condição no past simple. Daí vem o sujeito mais o modal verb would e mais um verbo e o resto da sua frase. Exemplos. If I had a car, está aqui no passado. If I had a car, está aqui o past simple. Se eu tivesse um carro, I would not take a bus to work. I would not take a bus to work. Eu não subiria chapa ou ônibus para o trabalho. Se eu tivesse um carro, eu não iria no trabalho de machibombo.
Então, temos aqui o nosso subject é I e o would, está aqui o modal verb would not, está na forma negativa e está aqui o nosso verbo I would not take a bus to work. É só uma imaginação. If I had a car, I would not take a bus to work. Se eu tivesse carro, eu não iria no trabalho de machibombo. Então, não tenho carro, né? Por isso tenho que ir lá no trabalho de machibombo. If I spoke English, my job would be easier. If I spoke English, my job would be easier. Se eu falasse inglês, meu trabalho seria mais simples. Então, está aqui o passado. If I spoke English, se eu falasse inglês, my job would have, would, está aqui o subject é my job e be é o nosso verbo depois de would. My job would be easier. Se eu falasse inglês, meu trabalho seria mais simples. I would be sick if I ate that food. I would be sick if I ate that food. Eu ficaria doente se eu comesse aquela comida. Então, I would be sick. Esse seria o resultado. I would be sick. Se eu comesse aquela comida. Está aqui o past simple, está aqui o would, está aqui o nosso sujeito I e está aqui o verbo be, que vem depois do modal verb would. Então, é assim que nós criamos essas frases do second conditional. E aqui trata-se de uma imaginação, algo que a gente não pode mudar agora, mas estamos imaginando, né, que se fosse assim, então seria assim. E finalmente temos third conditional. Third conditional. Na third conditional, nós estamos a falar também de uma imaginação. Mas essa imaginação é a imaginação de algo que aconteceu no passado. Estamos para dizer que se essa coisa tivesse acontecido dessa forma, então o resultado que aconteceu não seria este, seria diferente. Ou então, se essa coisa tivesse sido evitada dessa forma, então o resultado que aconteceu não seria este aqui, mas seria este. É por isso mesmo que você precisa de saber criar frases no past perfect. Você tem que saber criar frases no past perfect, porque para expressar a condição você precisa do past perfect. If, mais uma frase no past perfect. Daí vais colocar o sujeito aí no resultado. Sujeito mais would e mais uma frase no present perfect. Então são dois tempos que você precisa dominar bem aqui. O past perfect, assim como o present perfect, que você vai juntar com o modal verb would. Vamos ver isso nesses exemplos. São frases bem longas, mas são necessárias. Você deve saber essas frases. If my friend had ridden the bike carefully, we wouldn't have had the accident. If my friend had ridden the bike carefully, we wouldn't have had the accident. Se o meu amigo tivesse andado cuidadosamente na motorizada, nós não teríamos tido o acidente. We wouldn't have had the accident. Nós não teríamos tido o acidente. Então, if está aqui mais a frase no past perfect. My friend had ridden the bike carefully. Essa frase está no past perfect. E vem a outra frase que é do resultado. We está aqui como sujeito. Wouldn't está aqui o would, mas na forma negativa. Have had já é o present perfect, o have had, the accident. If my friend had ridden the bike carefully, we wouldn't have had the accident. If Mozambique hadn't been colonized by the Portuguese, we wouldn't have spoken Portuguese as official language. If Mozambique hadn't been colonized by the Portuguese, we wouldn't have spoken Portuguese as official language. Se Moçambique não tivesse sido colonizado pelos portugueses, nós não teríamos falado o português como a língua oficial. Então, temos aqui if com a frase do past perfect. Mozambique hadn't been colonized.
tudo isso having been colonized, mostra o past perfect by the Portuguese. We wouldn't have spoken Portuguese as official language. We é o nosso subject. Wouldn't está na forma negativa. Have spoken mostra o present perfect. E assim você já teria as suas frases no third conditional. Espero que você domine esses dois grandes tempos, o past perfect assim como o present perfect, porque sem você ser capaz de fazer isso, você não vai poder criar essas frases do third conditional. E elas são bem úteis. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Thank you. Bye bye. JB